Esportes em 2018, junto com a Libertadores, com a Sul-Americana, com a Copa do Mundo, tudo isso para você curtir. E a Copa do Brasil teve a primeira fase sorteada. Eduarda Pessinati. A CBF realizou na tarde desta sexta-feira, aqui na sede da entidade no Rio de Janeiro, o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil, competição que começa no dia 31 de janeiro de 2018. 80 times foram divididos em 10 chaves e os clubes de maior expressão começam como visitante, porém com a vantagem do empate. O Madureira, por exemplo, recebe o São Paulo, a Caldense recebe o Fluminense, o Boa Vista recebe o Internacional e a Aparecidense joga com o Botafogo. Essa 30ª edição da Copa do Brasil tem novidades em relação à edição deste ano de 2017, como um prazo maior para inscrever jogadores na competição, também o fim do gol qualificado, ou seja, gol fora de casa não é mais critério de desempate, e o aumento na premiação. O campeão, além da vaga na Libertadores da América e da taça da Copa do Brasil, leva para casa um prêmio de 50 milhões de reais. Período de inscrição é uma questão que a gente baliza pela fase, né? Então a gente resolveu estender um pouco mais para uma próxima fase. Isso aí foi escutando realmente pleitos de todos que fazem o futebol, incluindo a questão do gol qualificado. Também foi uma questão muito estudada, muito conversada com todos os entes que fazem futebol. Não é reclamação, mas é ouvindo jogador, treinador, quem está ali na beira do gramado. Então foi tudo muito bem costurado para a gente poder soltar essa novidade que a gente entende que vai ser muito, muito importante. Outro assunto envolvendo a CBF nesta sexta-feira é a suspensão do presidente da entidade, Marco Polo Del Nero, pela FIFA. Por 90 dias, que podem ser prorrogados por mais 45, ele não pode fazer nenhuma atividade relacionada ao futebol. A CBF se limitou a emitir uma nota na tarde de hoje, dizendo apenas que Antônio Carlos Nunes é quem assume o cargo interinamente. Da sede da CBF no Rio de Janeiro, Eduarda Pessinati para o Fox Esportes. Obrigado, Eduarda. Olha, nós separamos aqui, são muitos confrontos, mas alguns dos principais, lembrando que os times que jogam a Libertadores da América só entram na Copa do Brasil a partir das oitavas de final, né? E os times que não estão na Libertadores já começam de início. Então, alguns confrontos que são bem interessantes. Dá uma olhada aí. São 3 fases preliminares, né, João? Exatamente. 3 fases até as oitavas de final. Olha ali, nós teremos Caxias e Atlético Paranaense, Boa Vista, que é aqui de Bacaxá, né, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, contra o Internacional. Caldense, né, que revelou Ailton Lira, onde jogou também Casa Grande, né? Casa Grande passou por lá. Campeão mineiro, né? Campeão mineiro, já foi campeão mineiro. Caldense e Fluminense. O Parnaíba do Piauí com o Curitiba. O Nacional do Amazonas contra a Ponte Preta. Tem um jogo que me chamou bastante atenção, esse aí, ó. Madureira e São Paulo. Onde vai ser esse jogo, João? Tricolores, duelo de tricolores. Que jogo legal. Um suburbano e outro da capital. Que jogo legal. Madureira e São Paulo. Já devem ter se enfrentado, obviamente, mas eu não imaginava ver um Madureira e São Paulo. Sinceramente, eu não sei. Boa pergunta. Será que vai ser em Conselheiro Galvão o primeiro jogo? Mas tem iluminação lá? Tem, acho que tem. Tem? Acho que não, hein? Acho que não tem capacidade... Pra brigar um jogo. Olha, nem no Campeonato Carioca, acho que o Madureira jogou... Não, joga. Não, mas nesse último jogou só não joga pro jogo da televisão. Joga no período da tarde. Esse jogo deve ser São Januário, Engenhão... Mas não sei se tem iluminação lá, essa capacidade, mas... Ou, de repente, Volta Redonda, que é muito utilizado. Volta Redonda. Deve ser por aí. Globo do Rio Grande do Norte, Vitória, Atlético do Acre e Atlético Mineiro, Santos do Amapá e Sport, Aparecidense de Goiás e Botafogo. Os times que iniciam aí, dos grandes, né, do futebol brasileiro, a Copa do Brasil, que estão nessas primeiras fases, são os times que estarão na Copa Sul-Americana. E vale lembrar a emoção que foi já no ano passado e esse ano se repete. O jogo de ida, só tem um jogo nessa primeira fase. E aí é o seguinte, empatou, pênaltis. Se perder, tchau. E é futebol, tá fora. Vocês lembram que o Corinthians classificou nos pênaltis? Brusque. Esse ano contra o Brusque? Isso. E outra informação e o Brusque, importante. se fizesse a última penalidade, eu estava fazendo esse jogo, eliminava o Corinthians. Exatamente. Aí perdeu, aí foi para aquele alternado. Quase que o Corinthians foi eliminado na primeira fase. E outra coisa importante que eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Em toda a competição, não terá o gol qualificado fora de casa. Isso é legal. Bom? Eu acho. É bom. Não tem nada a ver esse negócio de gol fora. Também acho que não. Gol é gol. Em casa ou fora, sofrendo ou fazendo, gol é gol. Eu acho muito legal. O que isso muda no jogo, assim, na fórmula de... Eu entendo
Mas a ideia do gol qualificado era para que o time da casa propusesse o jogo. Mas às vezes o cara não propõe porque tem medo de tomar no contra-ataque. Sim, acontece. Gol fora, E o que é o grande problema é que o primeiro confronto, o primeiro jogo, decidia praticamente a classificação. E aí o gol não sendo qualificado, os 2 jogos terão o mesmo peso. Mas a ideia lá inicial, lá atrás, fosse que o time da casa partisse para o jogo, para que tivesse mais gols. E o time visitante também. Não jogar na retranca. Não jogar na retranca, porque um gol fora de casa seria super importante. Por exemplo, o 2-1, quando você perde 2-1 fora de casa, é muito melhor do que você perder de 1-0 fora de casa. Então você obriga o time visitante também a propor o jogo. Porque ele fazendo um gol fora, depois ele basta um placar simples de 1-0 para se qualificar. Enfim, eles lá que são brancos, que se entendam, que pensem da melhor maneira possível. Mas eu gostava da ideia do gol qualificado. Eu prefiro criar alguma emoção. Eu prefiro com gol qualificado também. Criar alguma emoção. Mas pelo menos a gente não vai ter a contradição de, durante toda a competição, que nem foi até o ano passado, ter o gol qualificado, aí chega na decisão, isso não faz sentido. A Sul-Americana e a Libertadores continuam assim. Continua assim. Toda a competição com o gol qualificado. Na final, não. Ou é uma ano coisa que ou vem é também. outra, né? Porque senão... Ano que vem também. Então, eu acho Continua isso assim. lamentável. A Copa do Brasil não. Durante toda a competição. Acho que pelo menos há uma competição tem que coerência ter... Para mim, a competição tem que começar com a mesma fórmula até o último jogo. Não tem que mudar nada de regra, porque você muda justamente completamente a disputa na hora mais importante. O gol qualificado dá aquele charme, né? Daquele... Mas é o que eu falo, eu tô com o Sormani, o gol é igual, aí vai da estratégia da equipe, da qualidade do time. Se você tem um time, obviamente, superior ao outro, você vai propor o jogo nas 2 partidas, né? Naturalmente, o time que é melhor, ele vai ter um domínio um pouco mais justo do jogo. E jogar, sabe, pelo empate, você jogar de uma forma mais retrancada, não quer dizer que você é inferior, que você vai travar o jogo, que fica mais feio. Eu acho que isso é uma estratégia de futebol. Cada um vai jogar dentro da sua limitação. Agora, dá uma carga de emoção essa primeira fase, só um jogo, né, com a equipe que tem o menor ranking. Por exemplo, Madureira e São Paulo, o São Paulo jogará fora de casa, né? E se empatar, vai para os pênaltis. Caso perca o jogo, que é muito difícil, mas pode acontecer, fica fora da competição. Então dá uma emoção muito grande. João, se não me falha a memória, dos grandes países do futebol, a Copa do Brasil é a única competição em que um formato Copa tem um ida e volta. Porque a Copa Itália, jogo único, Copa da Inglaterra, jogo único, né? A da Alemanha, a Copa do Rei, todas as competições em jogos únicos. E na Argentina também. Acho que a Copa do Rei não, tem um período que tem 2 jogos, né? Como na Copa do Brasil. Como na Copa do Brasil. A Copa do Brasil foi inspirada na Copa do Rei. Exatamente, mas as outras competições não. Então é um formato que ainda você tem uma chance. Eu acharia mais legal, por exemplo, o jogo único. Sim. O jogo único seria legal. Ele não tá lendo, né? É o filho mais novo do Paulo Lima. Do Paulo Lima? Papai, né? Saudade dele. O Paulo Lima que está no Vale do Paraíba. Vale do Paraíba. Já está confirmado a informação? Qual? Já saiu o exame? Perfeitamente. Não, seria uma honra. Jornalisticamente. Aproveita para pedir mesada, É uma honra. Não, mas e aí, eu sei que o patrimônio é forte ali, viu? Falando nisso, aparece aqui mensagem do Gostoso do Recreio falando: só aceito trocar Marquinhos Gabriel por Gustavo Scarpa. Torcedor do Fluminense. Quem é? Gostoso do Recreio. Torcedor do Fluminense mandando mensagem aqui. Ouvido falar, João. Personagem torcedor ativo nas redes sociais. Ativo como conselheiro Resnick. Acompanhando, grandes torcedores do Fluminense que estão incomodados com essa situação de O conselheiro Resnick faz tempo que não aparece também, né? Está trabalhando muito. Tá viajando? Está trabalhando bastante. Muito. Atenção agora, mercado da bola internacional e que tem a ver com um grande clube brasileiro. Vem da Itália. Opa. Solta a vinheta.